Pessoas, eu ainda estou no meu primeiro dia de gravação e envio de vídeos, porque eu sou muito faladeira e eu quero falar sobre um monte de coisa hoje, e amanhã talvez eu esteja sem energia. Eu vou ver se consigo mandar esse vídeo assim, programado, né, que fala. Então, esse vídeo aqui que deve falar hoje, agora, nesse momento, era uma coisa que eu estava falando na minha live agora há pouco, que era sobre o papel do curso de doulas que eu estou fazendo, me abriu os meus olhos para muitas situações, sobre os meus complexos com relação a ser uma pessoa produtiva. Eu sou uma pessoa, eu trabalho, eu costumo ser bastante produtiva e esqueço das coisas que estão ao meu redor. Isso até me prejudica pra caramba na minha vida, me gerou muitos problemas. Só que eu sempre tenho a percepção de que eu preciso ganhar tipo uma pensão do Estado, porque eu não sei cobrar nada de ninguém. Eu realmente não sei cobrar nada de ninguém. As pessoas não têm condições de pagar e eu quero fazer as coisas por elas, por exemplo. É muito chato, é muito constrangedor, eu não sei medidas, eu não sei lidar com um mundo que precisa cobrar dinheiro. Eu quero fazer as coisas pelas pessoas, eu quero conseguir me alimentar, quero conseguir me locomover. Basicamente isso, quero conseguir me alimentar bem, quero conseguir me locomover, quero conseguir estar nos lugares onde eu desejo estar. Para isso que eu preciso, vamos dizer, de dinheiro. Mas eu não quero, eu tenho medo, eu não sei ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Deixa eu tomar aqui minha cerveja para contar isso para vocês. É o seguinte, eu demoro um pouco, às vezes fico buscando muito na minha cabeça o que eu quero dizer. Quando eu sempre sonhei há muito tempo em fazer um curso de doulas, eu queria basicamente atender mulheres hipossuficientes que precisassem de uma assistência para que elas não sofressem violência obstétrica, para que elas não se sentissem sozinhas, para que elas tivessem, muitas vezes, mais do que ser doula, eu queria ser acompanhante, mas ter conhecimento de doula. Né? Tem todas essas informações, tem todas as contradições quando a gente fala da pessoa que aprende o ofício da doula, do que esse meu pensamento inicial expressa, porque você quer ser doula, você não tem que seguir certos limites éticos, acompanhar certas coisas, você quer ter conhecimento, mas certas coisas são acompanhantes e tudo mais. Mas esse curso de doulas da Fiocruz, que é um curso que sonha mesmo em ter uma assistência de doulas formadas para o SUS mesmo, isso é incrível no meu ponto de vista. Fora as mulheres todas que foram selecionadas junto comigo, que são mulheres com diversas histórias, diferentes formações, e são mulheres, muitas vezes, ora enfermeiras, ora agentes de saúde, ora pessoas na área das artes, pessoas mães, apenas mães com formação de ensino médio, como eu, né? Porque eu não tenho nível superior, eu nunca me formei em nada. Então nós temos mulheres de diversos lugares, de diversos campos, mulheres envolvidas com mulheres que têm uma vivência, algumas em comunidades, né, outras em cidades da Grande Rio, ou até mesmo adjacências aqui no nosso estado. Então, o simples trabalho, a seleção, né, da Associação de Doulas, das coordenadoras desse curso,
Todas essas coisas já mostram de forma, já esclarecem muito, mostram muito para mim, esclarecem muito. Quando ela diz, eu quero que vocês ganhem dinheiro, eu quero também que todas essas minhas amigas ganhem dinheiro, eu também quero ganhar, porque eu sou uma merda, né? Tô numa situação muito difícil, porque eu nunca valorizei, né? Assim, eu acho que eu consigo ser generosa comigo, eu consigo me enxergar quando eu me olho sob uma outra perspectiva. Mas muitas vezes eu tento fazer isso, só que quando não tem ninguém ao meu redor para eu pensar sobre isso, quando todas as outras pessoas parecem ter uma outra história diferente, eu não tenho um parâmetro para me comparar. Então eu acabo me cobrando demais, eu acabo exigindo, criando parâmetros para mim muito cruéis, vamos dizer assim. Quando eu olho para outras mulheres e vejo a história delas, a importância delas, a construção de todo esse curso, a construção de todas essas de toda essa história, o direito da trabalhadora, doula, e o direito das mulheres que merecem ser assistidas por essas trabalhadoras, eu percebo o lugar que eu estou ocupando como uma dessas mulheres. E aí eu começo a ser mais gentil comigo mesma. E é aí que eu penso que eu quero ser uma trabalhadora valorizada. E aí eu também penso o quanto que eu abro mão de mim. Eu tô pifada desde o ano passado, retornei ao meu trabalho com ideias, eu sempre retornei ao meu trabalho com a intenção de uma licença médica, né? Com a intenção de melhorar a minha vida, e vejo que eu continuo repetindo os meus defeitos de não conseguir melhorar a minha vida, de não conseguir, sabe? Porque não existe ninguém como no meu trabalho, por exemplo, vivenciando, passando exatamente o que eu estou passando, para que eu tenha um pouco de generosidade comigo, porque eu enxergo outras pessoas com generosidade. Então eu me vejo repetindo os meus padrões, eu me vejo errando novamente comigo, mais uma vez correndo um grande risco de não passar no concurso do vestibular, que vai ter agora dia 20 de março, pelo simples fato de que não consegui estudar, não consegui ler, não consegui fazer, não tem ninguém, sabe? Eu preciso de... Eu uso a analogia da doula, né? Pelo que eu falo, para todas as pessoas, a gente precisa de uma doula para entender o caminho que a gente está pisando. E muitos caminhos que eu estou escolhendo, não tem ninguém perto de mim para dizer, olha, você está indo pelo caminho certo, você está se exigindo demais agora, e eu não vejo outros caminhos. Então, com relação às doulas, elas estão num percurso como eu, e eu quero ser mais generosa comigo, como eu nem vejo como generosidade com essas mulheres, mas ser justa com elas, né? Agora, com relação a ser uma mãe que trabalha, que estuda, eu não consigo às vezes encontrar o tempo para... Eu não sei como se faz para que você consiga estudar antes, por exemplo, de fazer uma comida. Eu demoro pra caramba fazendo uma comida. Eu tenho as minhas dificuldades de pessoa autista, que eu posso compartilhar futuramente. Eu já falei inúmeras vezes nas minhas redes sociais, as pessoas sempre vêm com dicas que nunca dão certo, porque não é assim. As dificuldades minhas são diferentes. Eu sinto muita dificuldade de dizer para as pessoas como que é que realmente funciona, porque eu falo A e as pessoas insistem com um B que não tem nada a ver com a minha situação. E é isso. Esse curso tem me ajudado muito a me sentir indignada com a forma como eu conduzo a minha vida em outros aspectos, porque eu não me valorizo.
mas mesmo assim, agora, aí vamos correr atrás do leite derramado, ver o que eu consigo. Não sei se eu vou conseguir passar no vestibular, vai ser muito difícil, porque apesar de autista, né, eu não consigo concorrer a uma vaga PCD, porque, por exemplo, eu já passei na UERJ para pessoas que estudam em escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública, mas na época eu não tinha uma renda. Eu não tinha renda. Hoje em dia eu tenho uma renda per capita bruta que não atende aos parâmetros socioeconômicos da UERJ para se concorrer à cota. Embora minha renda líquida seja muito aquém por causa dos meus endividamentos, das minhas dificuldades, por isso eu peço para vocês tentarem me ajudar nessa rifa. Preciso ter uma conta agora para vencer dia 9. Tem essa situação, né, de que, deixa eu tentar explicar. Eu tenho eu não consigo concorrer à cota, é isso. Eu concorreria à cota de pessoa com deficiência, né, por ser autista, por ter dificuldades por ser autista, por ter mais dificuldades de me manter numa universidade por ser autista. Mas essa questão da deficiência, às vezes, ela não é suprida por uma questão socioeconômica. Estudar numa escola pública, ser uma pessoa, né, com características, certas características são de cunho socioeconômico, mas às vezes existem certas dificuldades que não conseguem ser corrigidas com a questão socioeconômica, porque tem a sobrecarga sensorial, tem as dificuldades, as necessidades de suporte que a gente não consegue, e isso muitas vezes não tem a ver com questão socioeconômica. Tem as questões socioeconômicas que podem ser comprovadas, mas enfim, vamos correr atrás aí do prejuízo. Eu sendo mãe, eu sendo servidora pública, mesmo ganhando um dinheiro que não está pagando as minhas contas e vivenciando muita dificuldade, minha renda bruta não atinge a renda per capita específica da universidade. Eu sempre fui a favor dessa questão socioeconômica, né, como um fator, mas quando eu penso às vezes na diversidade das deficiências das pessoas e no que expressa a dificuldade de alguém, não é a questão socioeconômica especificamente que me impede de lidar, de aprender, é a falta de suporte mesmo. E essa falta de suporte, de ter que dividir o meu tempo com o trabalho, ter que dividir o meu tempo com outras coisas, me impede de estudar, me impede de focar mas se eu passar, pelo menos, eu acho que eu posso pedir um suporte. E é isso que eu quero. Quero muito ser psicóloga, gostaria de conseguir me formar no jornalismo, que eu não consegui me formar, que apareceu essa oportunidade. O curso de Douglas está ensinando a me valorizar, além de tudo, além de todo o ensinamento que ele tem, existe esse a mais, né, da questão de ter uma percepção, de ter uma autoestima, porque é muito difícil para a mulher, é muito difícil para mãe, mulher autista ter essa autoestima, porque a autoestima das mulheres, de uma forma geral, ela é minada o tempo todo. A autoestima das mulheres mães solo é minada o tempo todo. Imagina ainda ser autista e ter dificuldades e você nunca entender por que você tem essas dificuldades. É o meu caso. E é o caso de muitas mulheres que têm tido o diagnóstico tardio. A gente nunca sabe por que a gente é um erro nesse mundo. Mas a questão é, né, mulheres e pessoas, né, de uma forma geral, que têm um diagnóstico de autismo na vida adulta,
e não sabem por que erram, e a sua autoestima vai lá embaixo e desenvolvem ansiedade, depressão por causa dessa situação toda. Isso já é difícil para qualquer pessoa autista nessa condição, principalmente mulheres dentro desse universo misógino e pessoas, né, que não correspondem ao padrão social do macho, hétero, né, branco e tudo mais. Tirando, além de todas essas características, tem a questão de ser mãe, porque você, quando a gente é mãe, né, isso implica em diversas situações. A gente já se relacionou e não teve sucesso nisso, a gente está o tempo todo tentando se responsabilizar por outra pessoa, a gente está o tempo todo tentando fazer algo por alguém, representar alguém, se responsabilizar por alguém, e a gente está sendo o tempo todo massacrada com isso. Ser mãe neurotípica já é esse massacre. Ser uma mãe neuroatípica, no sentido de ter um filho com deficiência, ou ter um filho com deficiência, dentre essas deficiências, um filho autista, que seja, já é pior, é mais pesado, não por causa dos filhos em si, mas é por causa das exigências sociais, da falta de suporte no meio da nossa sociedade, dentro dessa sociedade capitalista, individualista, patriarcal. Isso já é difícil, assim, imagina também ser mãe neuroatípica, neurodivergente, ser a pessoa autista que precisa cuidar. É muito complicado de diversas formas. E claro, com 39 anos, com, digamos assim, que a gente chama de nível de suporte, que a gente fica mais passável, a gente disfarça mais, as pessoas só descobrem que a gente só descobre que é autista depois de velha, não dizer assim, né, adulta. Ainda tem toda a sociedade duvidando da gente o tempo todo, né? É muito complicado, mas a idade e ser autista também, a gente quer aprender, a gente aprende, e com muito aprendizado dá para ter certas percepções. E eu tenho também o meu lado de observação, de buscar padrões nas questões comportamentais. É o meu hiperfoco, observar o ser humano de uma forma geral. Então, tem esse meu lado também. Não é fácil, mas estamos aí, é um grande aprendizado, e esse curso de doula está sendo muito importante para mim, para muito além do que ele propõe, e para muito além do que qualquer uma das pessoas que coordenam e que organizam esse curso podem imaginar da abrangência dele, do significado dele. O significado dele é econômico, de crescimento, de muitas coisas maravilhosas para diversas pessoas. No caso desse curso, são todas pessoas mulheres, né? Para diversas pessoas, né? Mas quando me atinge de uma forma muito especial e muito específica.